Olá, bom dia. Presta atenção que eu trago uma palavra revelada para abençoar a sua vida. No livro do 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, entre 8 e 15, vai falar sobre os leprosos que foram tirados da cidade porque eles eram improváveis. E na época da lei, os leprosos eram excluídos da sociedade para que ficasse a deriva, fora da cidade até a morte, ou caso ocorresse alguma cura. Mas aconteceu que daquela vez Deus decidiu usar os leprosos para afugentar os inimigos que estavam acampados ao redor da cidade. E Deus usou então eles que eram improváveis, indignos, para que trouxesse vitória para o povo de Deus. Quando eles começaram a andar, Deus usou os barulhos das pisadas deles como se fosse um exército muito grande contra o exército que estava parado nos arredores, e o exército inimigo fugiu e deixou todas as provisões para trás, libertando assim a cidade. Depois a cidade saiu e saqueou o que foi deixado para trás. O que eu quero dizer com isso? Na Bíblia não diz que os leprosos foram curados e que depois voltaram à sociedade. Na Bíblia não diz isso. Mas Deus usou eles, leprosos, improváveis, sem ser tratados, para poder trazer essa libertação. Mas não foram incluídos na sociedade novamente. Quando Deus quer usar alguém, ainda que ele não se proponha a ser tratado, ainda que ele não aceite ser tratado, se a pessoa se colocar numa posição, Deus quiser usar, Deus vai usar. Mas isso não quer dizer que ela está aprovada perante Deus. Às vezes Deus usa o inaprovado, o inapropriado, para poder fazer um livramento, uma cura, mas nunca com autoridade estabelecida, nunca com autoridade firmada, fixada. Ele vai ser usado esporadicamente. Outra coisa que eu queria te falar: você já viu um leproso poder cuidar de uma pessoa que está com a gripe? Não pode, porque a lepra dele vai passar para aquele que está gripado. O pecado na nossa vida é uma lepra. Ele é como uma lepra na nossa alma. Não adianta querer se levantar para tratar alguém, para curar alguém, dizer que tem autoridade, se não se submeter a um tratamento genuíno, em que os céus te aprovem, não o homem, que os céus te aprovem. Deus pode trazer provisão para o leproso, Deus pode trazer provisão para aquele que não se posicionou para ser tratado, mas ele não está apto pelos céus para ser provisão para a vida dos outros o tempo todo. Ele pode ser usado esporadicamente, mas não tem autoridade, não tem autonomia para fazer o ID, para entrar nos lugares aonde precisa ser entrado. Deus não vai levar um leproso, cheio de feridas emocionais. Deus não vai levar uma pessoa que não foi tratada, que não se submeteu ao tratamento a um nível de chamar outras pessoas. Porque um leproso não pode chamar outras pessoas, curar outras pessoas. Pessoas feridas, fere. Pessoas impróprias, não serve. Ou nós nos submetemos ao tratamento, ou estaremos sempre à margem, à beira, do lado de fora, para ser usado em algum momento, em alguma coisa somente. Você quer ser usado, você quer estar no centro da vontade, você quer ter autoridade de Deus para ser usado, se submete ao tratamento. A primeira dica, a primeira resposta que você pode devolver aos céus, que você quer ser usado, é quando você se submete ao tratamento. Porque se você se submete ao tratamento, você vai se submeter às leis de Deus, a princípios. E desculpa, Deus não quebra princípios para usar ninguém. Deus não quebra princípios. Ele tem pressa, mas Ele quer te tratar primeiro para depois te usar. Então, posicione-se, queira, mas queira muito ser tratado. Ninguém procura o médico. O médico não procura o doente. É o doente que tem que procurar o médico. Ninguém é forçado a ir até o médico. Vai quem quer. O médico é Jesus Cristo. E há homens e mulheres pelo mundo que são usados por Deus nessa fase de tratamento, de libertação.
procure alguém, se submeta ao tratamento para você ser usado, porque pessoas feridas ferem, pessoas magoadas magoam, pessoas doentes adoecem outras pessoas, e Deus não tem esse chamado para o povo dele. Deus tem um tratamento especial com o seu povo. Ele quer te usar, Ele quer te sarar, Ele quer te curar para você curar. Deus não vai colocar eu ou você ou qualquer outra pessoa bichada, doente, para conduzir um povo. Um cego não conduz outro cego. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Olá, bom dia. Presta atenção que eu trago uma palavra revelada para abençoar a sua vida. No livro do 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, entre 8 e 15, vai falar sobre os leprosos que foram tirados da cidade porque eles eram improváveis. E na época da lei, os leprosos eles eram excluídos da sociedade para que ficasse a deriva, né, fora da cidade até a morte, ou caso ocorresse alguma cura. Mas aconteceu que daquela vez Deus decidiu usar os leprosos para afugentar os inimigos que estavam acampados ao redor da cidade. E Deus usou então eles que eram improváveis, indignos, para que trouxesse vitória para o povo de Deus. Quando eles começaram a andar, Deus usou os barulhos das pisadas deles como se fosse um exército muito grande contra o exército que estava parado nos arredores, e o exército inimigo fugiu e deixou todas as provisões para trás, libertando assim a cidade. Depois a cidade saiu e saqueou o que foi deixado para trás. O que eu quero dizer com isso? Na Bíblia não diz que os leprosos foram curados e que depois voltaram à sociedade. Na Bíblia não diz isso. Mas Deus usou eles, leprosos, improváveis, sem ser tratados, para poder trazer essa libertação. Mas não foram incluídos na sociedade novamente. Quando Deus quer usar alguém, ainda que ele não se proponha a ser tratado, ainda que ele não aceite ser tratado, se a pessoa se colocar numa posição, Deus quiser usar, Deus vai usar. Mas isso não quer dizer que ela está aprovada perante Deus. Às vezes Deus usa o inaprovado, o inapropriado, para poder fazer um livramento, uma cura, mas nunca com autoridade estabelecida, nunca com autoridade firmada, fixada. Ele vai ser usado esporadicamente. Outra coisa que eu queria te falar: você já viu um leproso poder cuidar de uma pessoa que está com a gripe? Não pode, porque a lepra dele vai passar para aquele que está gripado. O pecado na nossa vida é uma lepra. Ele é como uma lepra na nossa alma. Não adianta querer se levantar para tratar alguém, para curar alguém, dizer que tem autoridade, se não se submeter a um tratamento genuíno, em que os céus te aprovem, não o homem, que os céus te aprovem. Deus pode trazer provisão para o leproso, Deus pode trazer provisão para aquele que não se posicionou para ser tratado, mas ele não está apto pelos céus para ser provisão para a vida dos outros o tempo todo. Ele pode ser usado esporadicamente, mas não tem autoridade, não tem autonomia para fazer o ID, para entrar nos lugares aonde precisa ser entrado. Deus não vai levar um leproso, cheio de feridas emocionais. Deus não vai levar uma pessoa que não foi tratada, que não se submeteu ao tratamento a um nível de chamar outras pessoas. Porque um leproso não pode chamar outras pessoas, curar outras pessoas. Pessoas feridas, fere. Pessoas impróprias, não serve. Ou nós nos submetemos ao tratamento, ou estaremos sempre à margem, à beira, do lado de fora, para ser usado em algum momento, em alguma coisa somente. Você quer ser usado, você quer estar no centro da vontade, você quer ter autoridade de Deus para ser usado, se submete ao tratamento. A primeira dica, a primeira
resposta que você pode devolver aos céus, que você quer ser usado, é quando você se submete ao tratamento. Porque se você se submete ao tratamento, você vai se submeter às leis de Deus, a princípios. E desculpa, Deus não quebra princípios para usar ninguém. Deus não quebra princípios. Ele tem pressa, mas Ele quer te tratar primeiro para depois te usar. Então, posicione-se, queira, mas queira muito ser tratado. Ninguém procura o médico. O médico não procura o doente. É o doente que tem que procurar o médico. Ninguém é forçado a ir até o médico. Vai quem quer. O médico é Jesus Cristo. E há homens e mulheres pelo mundo que são usados por Deus nessa fase de tratamento, de libertação. Procure alguém. Se submeta ao tratamento para você ser usado. Porque pessoas feridas ferem. Pessoas magoadas magoam. Pessoas doentes adoecem outras pessoas. E Deus não tem esse chamado para o povo dele. Deus tem um tratamento especial com o seu povo. Ele quer te usar, Ele quer te sarar, Ele quer te curar para você curar. Deus não vai colocar eu ou você ou qualquer outra pessoa bichada, doente, para conduzir um povo. Um cego não conduz outro cego. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.